O Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: A minha carne é uma verdadeira comida, e o meu sangue uma verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, fica em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me come viverá também, por mim. O pão que desceu do céu é este, que não é como o maná, que comeram os vossos pais e morreram. Quem come este pão, viverá eternamente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se um pouco. Hoje é o dia do Santíssimo Corpo de Nosso Senhor, Corpus Christi. Nesse dia em particular, nós, porque não podemos dar uma devida assistência, como Nosso Senhor merece na Quinta-feira Santa, porque a Quinta-feira Santa é um dia de luto, um dia em que nós nos recordamos do momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo entregue por nós. Por isso que Ele pegou aquele sagrado pão e disse assim: Eis o meu corpo, que será entregue por vós. O corpo de Nosso Senhor, que Ele nos dá em comida, é o mesmo corpo que foi entregue por nós naquele dia da Quinta-feira Santa, em que os soldados vieram pegar a Nosso Senhor como se fosse um ladrão, como se fosse um malfeitor, enquanto Ele estava fazendo a sua oração no horto. Tantos dias esteve no meio dos judeus, todavia os judeus não reconheceram como Deus. Os judeus o desprezaram, o mandaram para longe, o aprisionaram e o colocaram como se fosse um cachorro, como se fosse um cão. E eis que Nosso Senhor é o Deus que criou o céu e a terra. Da mesma forma, este mesmo Deus, este mesmo Senhor, Redentor nosso, Ele não ficando contente em se nos entregar à morte, em se entregar à morte por nós, para a nossa salvação, além disso, quis ficar conosco até o fim do mundo, até o fim dos tempos, por meio de seu sacramento. Aquele lugar, aquela sagrada hóstia, como diz a sequência de hoje, não é mais um pedaço de pão. Aquele vinho no cálice não é mais somente vinho, mas de fato, após a consagração, transformam-se indelevelmente, infalivelmente, no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Não há como negar. Se alguém nega, não é cristão, não é nem católico, porque essas são as próprias palavras de Nosso Senhor. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Mas dirão alguns: mas isso é figurativo. Não. Se fosse figurativo, então a carne que nós comemos no almoço também é figurativa. É para ficar ali de aparências. Aquele suco, aquele refrigerante que nós tomamos na nossa refeição, também deveria ser figurativo. Nós deveríamos estar ali somente apreciando com os olhos, mas não tomando com a boca, porque não é figurado. Verdadeiramente comida, não é figurativamente comida. Verdadeiramente bebida, e não figurativamente bebida. A carne e o sangue de Nosso Senhor, o seu corpo e a sua alma, a sua divindade e o seu sangue, tudo, Cristo inteiro, está em cada uma das partículas sacramentais que nós recebemos. E aqui vem, depois dessa explicação, um pouco do que nós devemos fazer para receber este sagrado corpo. Porque, afinal de contas, o apóstolo, quando nos recomenda a comungar do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, ele nos diz: aquele que come essa carne e bebe este sangue indignamente é réu deste próprio corpo e sangue. O que devemos fazer para comungar o sagrado corpo de Nosso Senhor? Primeiro, nós devemos ter uma fé sincera no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo na Sagrada Eucaristia. Se nós não cremos, em vão comungamos deste corpo, em vão bebemos deste sangue. Aquele que come esta carne deve crer que essa carne é a carne verdadeira. Nós devemos crer que o corpo de Cristo está aqui.
Não porque é uma figuração, não porque é uma ilusão, não porque é uma crença vã, mas porque é uma verdade. Se Nosso Senhor, toda vez que está aqui a consagração, Ele não somente transubstanciasse, mas também transformasse aquele pão em carne, quem se aproximaria dessa mesa? Ninguém praticamente. Todos nós teríamos medo. Todos nós ficaríamos assombrados. Porque afinal de contas, se toda vez acontecesse uma coisa extraordinária, nós não teríamos amor por Nosso Senhor. Nós teríamos medo. E quando saíssemos lá fora, aquela vida de Cristo que nós deveríamos consumir neste ambiente, nessa sagrada igreja, não seria vã. Nosso Senhor, Ele muda a substância do pão e a substância do vinho em seu corpo, sangue, alma e divindade, para que nós possamos aproximar-nos. Ele não muda a aparência. Aparentemente, ainda é pão. Pelo gosto, ainda é pão. Pelo cheiro, ainda é pão. Mas, pelo nosso ouvido, por onde entra a nossa fé, como dizia São Tomás, nós devemos crer que não é mais pão. Devemos crer que é o sangue e o corpo de Nosso Senhor. É o alimento de nossa alma e não de nosso corpo. Nós devemos estar preparados com uma fé viva, que aquele alimento não vem para o nosso corpo, mas vem para a nossa alma. Quantos santos comungavam e depois da Sagrada Comunhão passavam horas e horas rememorando, reconfortando-se com aquela sagrada partícula? E quantos de nós comunga aqui e às vezes não sabe que está comungando? Quantos aqui que chegam, aproximam-se dessa sagrada mesa, não sabem o que estão recebendo? Esquecem-se que este alimento é um alimento super substancial, ou seja, ele vem para o nosso coração, vem para a nossa alma, como um alimento especial para aprimorar os nossos sentidos, aprimorar a nossa vontade no serviço de Deus. Nós devemos crer nisso. Se não fosse assim, não adiantaria estarmos aqui. Vã seria a nossa fé. Todavia, é uma verdade. Não porque o padre está falando, não porque o bispo está falando, não porque ninguém está falando, mas porque o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, falou. E a sua palavra é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segunda coisa, que é preciso para bem receber a Sagrada Comunhão, além de crer que é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, deve ser uma limpeza clara de consciência. Nós devemos ter a nossa mente limpa, a nossa alma pura para receber. Ah, padre, a Sagrada Eucaristia é o alimento dos puros? Não, é a dos pecadores sim. Mas os pecadores querem sair do pecado, e não os que estão atolados no pecado. A Sagrada Eucaristia é uma pérola preciosa, que não se atira para porcos que vivem no chiqueiro. Ela é uma coisa santa, que não se dá para cães. Quando Nosso Senhor falou, não dê as coisas santas aos cães, e nem as pérolas aos porcos, quer dizer, não se dê os sacramentos para as pessoas que não querem sair do pecado, e muito menos a Sagrada Eucaristia para quem vive na lama da imundícia. Nós temos que estar com a nossa consciência limpa, bem confessados, bem purificados, para aproximarmos-nos dessa sagrada mesa. Afinal de contas, não é qualquer coisa. Se fôssemos comprar uma coxinha na esquina, ainda assim lavaríamos nossas mãos para comê-la. Aqui, não precisa de nossas mãos estarem limpas, as mãos externas, mas as mãos internas. Olhai cada qual a sua consciência, para saber se está pronto para receber este sacrosanto corpo e sangue, para não comungá-lo indignamente, dizia o apóstolo. A nossa alma, ela é a habitação, é o paraíso, onde Deus encontra as suas delícias. Agora, se a nossa alma, que é um paraíso, está recoberta de lama, piche e sujeira, acaso Nosso Senhor vai chegar ali como um paraíso? Nosso Senhor vai ser no inferno e não no paraíso. A nossa alma tem que estar limpa. Confessar-nos pelo menos uma vez a cada mês, o mínimo para manter nossa alma limpa. A igreja manda, confessai-vos ao menos uma vez por ano.
Ali é para pelo menos a pessoa se achegar no sacramento de vez em quando. Mas os padres dizem, quem só chega uma vez por ano, com certeza está guardando pecado. É melhor confessar-se uma vez por mês, pelo menos, para manter aquela consciência limpa. E caso caia em pecado mortal, o mais rápido possível. Não deixar para amanhã. Ninguém sabe se vai sair daquela porta e ainda vai continuar com vida. Ninguém sabe se vai chegar em casa e não vai encontrar alguma coisa que lhe leve à sepultura. A nossa alma deve estar em estado de graça. E se nós queremos ser de fato filhos de Deus, nós devemos buscar os sacramentos, principalmente o da confissão, que é o sacramento que purifica a nossa alma por excelência. Sem a confissão não se tem comunhão. Porque afinal de contas, se a nossa mão está suja, a nossa mãe e nosso pai não nos permitem chegar à mesa, então, para vir a este banquete, a nossa alma tem que estar limpa. Da mesma forma que nosso corpo está limpo para comermos, na nossa mesa, a nossa alma tem que estar limpa para aproximar-nos desta mesa, que é a mesa do paraíso. E a terceira coisa que é necessária, para comer deste pão, é necessário ter fome. Para comer do sagrado corpo de Nosso Senhor, é necessário desejo. Ninguém vai à geladeira e come o que tiver dentro dela se não estiver com fome. Quando se está somente com vontade de comer, a pessoa abre e fica procurando qualquer coisa que tenha dentro. Para se comer deste pão, é necessário que se tenha fome. Desejo. Nós temos que fazer um jejum, pelo menos de 3 horas. A igreja pede àqueles que podem, que fiquem desde a meia-noite até a hora da Sagrada Comunhão. Mas quem não pode, pelo menos resguarde 3 horas, desde que comeu até a hora da Sagrada Comunhão. Por que 3 horas? É o tempo de uma refeição. É o tempo que começa a nos dar um pouco de fome, que nosso estômago começa a dar aquele pruridinho. Nós temos que desejar. O corpo nosso não é o receptáculo do sacramento, mas nós não somos puras almas, não somos anjos. Portanto, a fome corporal, ela serve no jejum para nos dar desejo das coisas espirituais. Nós devemos aproximar-nos desse pão com fome. O mínimo de 3 horas para virmos e comungarmos deste sagrado banquete, onde o pão dos anjos se fez pão dos homens, onde o pão celestial se nos deu para nós passageiros, exilados neste vale de lágrimas, onde o maná, não o maná que os pais dos hebreus comeram e que morreram, mas o maná dos céus que nos dá a vida eterna, vem ao nosso coração. Portanto, nós devemos ter essas 3 coisas em consciência: fé viva neste sagrado sacramento, limpeza de consciência para recebermos esta sagrada Eucaristia com o nosso coração limpo e purificado, e um jejum pré-estabelecido pela Sagrada Igreja, que é a nossa mãe e que não nos deixa comer deste sagrado corpo, sangue, alma e divindade se nós não tivermos fome, para que nós não coloquemos misturados o alimento dos anjos com as loucuras dos homens. Rezemos muito, meus irmãos, que estamos aqui. Rezemos muito para que cada comunhão nossa seja como o exemplo que vou vos dar. Havia uma santa. Esta santa, ela tinha tanto desejo pela Sagrada Comunhão, tanta fome, tanta vontade de receber o sagrado corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia, estando na Sagrada Missa, eis que ela aproximou-se do coro onde ela estava para receber a Sagrada Comunhão. Quando ela olhou para Nosso Senhor na Sagrada Hóstia, não bastou muito somente olhar para Ele. Ela saiu do chão, deixou a terra e quase que sobe até o teto da igreja. E ali ficou, como que vislumbrando a Sagrada Eucaristia que vinha a seu coração. O padre assustou-se. Nunca havia acontecido aquilo. Uma alma que nem recebeu a Sagrada Comunhão já está levitando. De repente, das mãos do sacerdote, aquela Sagrada Eucaristia sai, pula e voa até a língua daquela santa.
E ali acontece uma união perfeita entre a alma e Deus. Se nós não precisamos levitar, mas se nós tivermos o desejo que Santa Teresa tinha quando recebeu a Sagrada Comunhão, nosso Senhor nos virá a nossa alma, morará conosco e não sairá dela até quando chegarmos no paraíso para unir-se verdadeiramente conosco. Ave Maria Puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.